Alô, sejam bem-vindos ao Café com Sassá. Eu sempre acreditei que as melhores conversas da vida, elas não acontecem no palco, elas acontecem na mesa, aqui, entre um gole de café e outro. É quando baixamos a guarda e subimos o nível. Esse é o Café com Sassá, um espaço onde atravessamos o palco e sentamos nos bastidores da liderança. Porque resultados todo mundo vê. Agora, as escolhas difíceis, os dilemas, a tomada de decisão, isso acontece fora dos holofotes. Eu sou Salete Deon, ou Sassá. Sou fundadora da Deon Consulting, estrategista de carreira e desenvolvimento de lideranças, uma peregrina do caminho de Santiago de Compostela, uma apaixonada por café, por impactar pessoas e por conexões. E eu sempre acreditei, e o caminho de Santiago me ensinou, que uma jornada ela não precisa ser solitária. Nós caminhamos com as nossas histórias, nós caminhamos com as nossas escolhas, com as nossas decisões, com a nossa coragem e principalmente com as nossas conexões, com aquelas pessoas que caminham com a gente, que percorrem o caminho junto com a gente. O Café com Sassá, ele está aqui para revelar o que sustenta uma trajetória, para mergulhar na essência, para provocar reflexões, ativar decisões, gerar insights e transformar toda uma experiência em legado. E hoje esse episódio é sobre isso. É sobre atravessar culturas, é sobre crescer antes do tempo, é sobre assumir responsabilidades quando a vida ainda está começando. Porque tem gente que descobre liderança no cargo. E tem gente, como a minha convidada e eu, que descobrimos a liderança aos 14 anos de idade. Quando se precisa, no caso da minha convidada, traduzir o mundo para a sua família. Quando precisa se adaptar, quando precisa sustentar, quando precisa proteger e seguir em frente. E o podcast de hoje, eu conheci a convidada de hoje em um desses encontros que parecem casuais, mas não são. Entre conversas, conexões e cafés, foi ali que eu percebi algo muito importante e algo que eu admiro muito na minha convidada. Ela não é alguém que só constrói negócios, é alguém que constrói pontes entre culturas, entre pessoas, entre possibilidades. E aqui tem algo que é muito interessante. E eu tenho hoje o prazer e a honra de receber aqui uma mulher que atravessou culturas, países, desafios e ciclos e transformou tudo isso em impacto. Su Junko, seja muito bem-vinda ao Café com Sassá. Obrigada por me receber, Salete. Muito obrigada, fico super feliz de estar aqui com vocês. É uma honra te receber aqui, Su, e tenho certeza que toda a nossa audiência vai ficar encantada em conhecer um pouquinho da história que trouxe você até aqui e de tudo aquilo que ainda está por vir. Então, Su, que tal a gente começar essa jornada com um gole de café? Sim. Porque um gole de café sempre faz bem, né, Su? Su, você pode se apresentar um pouquinho para a gente, contando quem é a Su? Além do que, gente, essa é... A gente não diz que a Su é da Coreia. A gente diz que a Coreia é da Sul. Coreia da Sul. Então, Su, por favor, Coreia da Sul, se apresente. Olá, pessoal. Me apresentando aqui rapidinho. Meu nome é Su Jung Ko. Meu nome é Su Jung e o sobrenome é Ko. É Ko Soo-jeon em coreano. Eu sou da Coreia do Sul, nasci na Coreia do Sul e sou imigrante aqui no Brasil. Me mudei para o Brasil com minha família aos 14 anos de idade, então faz 31 anos que eu moro no Brasil. Sou advogada de formação, carreira de advogada corporativa de 10 anos e depois me tornei a empreendedora e também incentivadora de negócios internacionais, fundadora do Hub Brasil-Coreia Conference.
Muito bacana, né, Su? E é interessante isso, porque eu gosto sempre de começar o Café com Sassá olhando para a origem. Porque antes de qualquer conquista, existe esse ponto de verdade, né? E o método que eu desenvolvi, ele procura também olhar para de onde veio a pessoa, o que originou a Su que é hoje, né? Então, onde tudo isso começou? Su, onde que a sua história de liderança realmente começou? Qual foi o momento que tudo começou? Quando você olha para trás, você consegue identificar esse momento, Su? Foi quando me mudei para o Brasil, sem falar português, que eu tinha apenas 14 anos e precisava cuidar dos meus pais, do meu irmão, sendo o primeiro intérprete do idioma, porque tudo começa com coisas básicas, de você ter que traduzir. Se alguém liga no telefone, a gente ficava com medo, né, quem é que vai atender, porque eu não falo português. Se a gente precisa pedir alguma coisa na rua, quem é que vai falar para Uhum. comprar? Então, tudo começou quando eu pisei no Brasil. Uhum. E como foi esse início, né? Quando você chegou no Brasil? Porque a gente começa a entender de liderança logo no início. Você trabalhava com os seus pais? Como que era isso, Su? Bom, 14 anos era para eu ser estudante, mas eu acabei acumulando várias funções, não Uhum. só estudante, mas também empregada doméstica, porque precisava também fazer limpeza em casa, coisa que eu não costumava fazer na Coreia do Sul. Já no Brasil, eu precisei fazer isso. Ser babá, porque precisava cuidar do meu irmão, apesar de ele ser apenas um ano mais novo que eu, de alguma forma eu me senti responsável por ele. E também eu era mentora, conselheira dos meus pais, porque eu precisava realmente estar ao lado deles, traduzindo as coisas para os meus pais. E muito da nossa liderança começa na necessidade. E quando eu estava olhando a sua história, Su, nós nos conectamos justamente aos 14 anos de idade. Porque eu saí de casa aos 14 anos de idade. E a minha primeira atividade ao sair de casa foi empregada doméstica. E isso me permitiu eu ser quem eu sou hoje. Então, acho que quando a gente olha para a nossa origem e honrando a origem que a gente teve, os aprendizados que a gente teve, isso traz outro sabor, traz outra alegria para a gente, de a gente honrar, de a gente dizer, puxa, eu fiz algo que hoje muitas pessoas não fariam, né, Su? Sim, sim. Realmente aquilo me deu uma boa base para não dar muita importância para coisas pequenas, porque aos 14 anos, uma adolescente recém-chegada no Brasil, preciso superar uma série de desafios que não era nem para aquela idade. Então, Uhum, realmente foi um bom aprendizado. uhum. E Su, qual foi o seu primeiro movimento de coragem que te tirou, digamos, de uma inércia e te colocou na direção de quem você é hoje? Justamente foi a questão da barreira da língua, porque sem você falar o idioma do país, você não pode resolver quase nada. Então, até para você ir no cartório fazer conhecimento de firma, porque você precisa assinar alguns documentos, para você também fazer compras. Então, para mim, o ato da coragem começou com o aprendizado do idioma para quebrar a barreira de língua mesmo, que é uma questão de sustento, de Uhum, sobrevivência. uhum, Então, eu precisei ser corajosa e até pedir ajuda para as pessoas quando eu não conseguia me expressar. uhum. E mesmo hoje, né, quando a gente olha, muitas pessoas veem um imigrante e ele olha e diz assim, puxa, parece fácil, mas além do idioma, tem toda uma questão cultural também. Quais foram os principais aspectos culturais que exigiram de você a maior adaptação, Su? A parte de afeto, porque na Coreia do Sul a gente não tinha muito hábito assim de abraçar, de dar beijo, de cumprimentar. E então aqui no Brasil acho que essa questão, porque também eu era adolescente, sensível, Uhum, né? Você uhum, consegue entender isso, né? Então foi um pouco complicado no começo de esse hábito de cumprimentar as pessoas, dando beijo, abraço. abraçando, Esse foi difícil apertado. no começo, E como é isso hoje, Su? Hoje eu adoro, eu acho isso uma parte muito interessante da cultura brasileira, de você transferir esse afeto, compartilhar esse afeto, mas no começo foi bastante difícil para mim. Uhum, uhum.
E qual foi a experiência ou a pessoa, Su, que te ensinou algo sobre liderança que você carrega até hoje nas suas decisões? O que ou quem seria, né? E qual foi essa lição que você aprendeu e que, de certa forma, continua vivo em você até hoje? Certamente foi meu pai, meu tio, que nos trouxe no Brasil, e a minha ex-chefe do escritório de advocacia, onde eu fiz minha carreira de advogada corporativa. Meu pai me ensinou a ser líder, ouvir as pessoas, ser o exemplo. E meu tio foi um imigrante que se tornou bastante sucedido financeiramente, sendo também Uhum. exemplo de trabalhador. E minha ex-chefe, que também me ensinou a ser uma boa advogada, trabalhando com bastante disciplina e valoriza as pequenas ações até você aprender a ser uma boa advogada. Como ela se chama e qual foi o principal aspecto que mais te marcou no teu contato com ela? O nome dela é Shin Jae Kim e o que ela mais me marcou foi dar valor às coisas pequenas, porque se você não sabe fazer coisas pequenas, Uhum. dificilmente você vai conseguir fazer um deal grande, uma operação grande, ou mesmo liderar uma equipe. Então, aprende a sempre valorizar as coisas básicas, pequenas, desde arrumar a mesa, porque você precisa ter uma mesa bem arrumada para você lidar com os documentos clientes, até trabalhar de uma forma consistente. Então, ela marcou bastante. E o quanto a gente pode até fazer uma analogia com as coisas pequenas e com os passos que nós vamos dando ao longo da nossa vida e carreira. Sim, Muitas pessoas podem olhar para você hoje, Su, bem-sucedida, e olham, puxa, é fácil para a Su, ela tem grandes conexões. Entretanto, foram passos pequenos que você foi dando, mas de uma forma progressiva. Isso sim. faz sentido para você? Faz sentido. Então, foi um processo muito interessante da carreira de advogada corporativa, que até hoje eu aplico isso no meu trabalho de empreendedora, de fundadora do BKC, inclusive, que é você adquirir as habilidades por etapas. Ou Uhum. seja, a gente não pode se desesperar querendo fazer tudo de uma vez. A gente tem que aprender a fazer as coisas aos poucos. Até liderar uma equipe grande, primeiro você tem que saber fazer as coisas suas de uma forma consistente, devagar, mas bem feito, de uma Uhum. forma bem feita. Então, eu fui adquirindo as habilidades por etapas, ano a ano. Essa carreira de promoção, plano de carreira, você ser promovida, também é o resultado de você aprender a adquirir as habilidades e você começa a assumir mais desafios. Uhum. Porque muitas vezes a pessoa quer aquele crescimento rápido. Exato, exato. E eu trago muito presente para os meus clientes também que tudo é uma jornada. Então, é aquela questão de o quanto eu estou investindo, certo? Tanto em capacitação, quanto em formação de alianças, em conexões, em aprendizado, para que me prepare para quando eu tenho uma oportunidade, eu estar mais apto Uhum, a acessar essa oportunidade. exatamente. Então, e não o contrário, né? Então, às vezes a gente quer acelerar e a gente acaba retrocedendo porque não tinha as habilidades ou as competências necessárias para aquela atividade. Ousar é importante, com certeza. Agora, ter preparação ajuda a ser muito mais sustentável, Uhum. né? Muito bem. Isso, durante toda a sua trajetória, qual foi o momento que foi mais silencioso para você? Que você, como executiva e agora como empresária, você pensou, puxa vida, será que eu vou dar conta? Teve algum momento na sua experiência, especialmente agora também, nos últimos 10 anos, que você diz, puxa, será que eu vou dar conta? Sim, foi durante minha carreira no escritório de advocacia, eu fiquei bastante preocupada quando minha ex-chefe saiu de férias e eu tive que assumir alguns projetos que eu trabalhava bastante, executava bastante coisa, mas ainda me sentia mais segura ao lado dela. E quando ela saiu de férias, eu fiquei um pouco desesperada, mas no final, isso foi a prova de que eu estava preparada para Uhum. tocar aqueles projetos. Então, foi uma fase bem desafiadora para mim, mas eu acabei crescendo profissionalmente. Você lembra o que ouviu dela quando ela retornou de férias? Su?
ela ficou muito feliz que estava tudo em andamento, sob controle, e acho que às vezes a gente precisa superar essas fases mesmo. É Uhum. como você aprender a andar bicicleta, porque você está andando, alguém está né, alguém está segurando atrás, mas às vezes você já está andando e a pessoa não está mais. Então, seria esse paralelo. Uhum. A autoconfiança que a gente precisa de que a gente Sim, tem a capacidade, sim. né, de conduzir aquele processo, né, Su? Então, quando você olha para isso, que parte sua você precisou deixar para trás, Su? Uma crença, um comportamento, ou às vezes até uma vaidade, para que a líder que nós hoje conhecemos, a Sul da Coreia, ou a Coreia da Sul, que ela pudesse existir. Então, o que que você precisou deixar para trás? Que tipo de decisão você precisou tomar? Eu precisei ser mais segura da minha capacidade. Talvez eu estivesse buscando sempre a validação, a autorização, algum tipo de segurança do outro lado, mas quando eu decidi ser segura das minhas decisões, da minha capacidade, as coisas andaram muito melhor e isso fez com que eu, na verdade, tivesse mais desafios. As pessoas começaram a dar mais desafios, mais tarefas e então esse processo foi muito importante para mim, eu ter segurança da minha capacidade. Uhum. E como você percebeu isso, Su? No momento que você percebeu, puxa, eu estou sendo mais segura e as pessoas estão depositando mais confiança porque estão sentindo que eu estou mais segura. Eu comecei a sentir isso quando eu fazia a entrega dos meus trabalhos, dos meus projetos e não ficar perguntando o tempo inteiro: eu posso fazer isso? O que que você acha disso? Pedir a validação, pedir a Uhum. autorização e também começar a passar mais segurança para a minha equipe. Então, são essas coisas que fizeram com que eu me sentisse mais segura e que eu realmente comecei a me desenvolver mais ainda. É interessante, né, Su, o quanto que, eu acho que é muito de gênero até, de nós termos que pedir permissão, Uhum, pedir essa validação ou esperar algo, uhum, né? E hoje você pode inspirar muitas pessoas, né, com a fala que você está trazendo, de que sim, você é capaz, uhum. né? Muito bom. Isso, nós muitas vezes temos dificuldade de dizer não. É difícil para nós dizer não, especialmente se a gente tem um talento de carisma, por exemplo, que nós queremos às vezes muito agradar as pessoas, tudo isso. Então, Su, qual foi o não mais difícil que você teve que dizer e que hoje você, de certa forma, até agradece por você ter dito esse não? O não que foi bem difícil para eu aceitar foi quando eu voltei para o Brasil depois de 2 anos de estudar, trabalhar nos Estados Unidos. Eu queria continuar nos Estados Unidos, eu queria trabalhar nos Estados Unidos e a ordem que eu recebi do escritório é que eu tinha que voltar para o escritório aqui no Aham. Brasil e trabalhar. Olha, esse não, eu querer trabalhar nos Estados Unidos e receber não foi muito difícil. Mas no final foi muito bom porque foi graças a esse não que eu recebi e que eu acabei me desenvolvendo na minha carreira aqui no Brasil e como é importante às vezes a gente aceitar o não e também falar não às situações. Uhum. E veja que interessante, né? A gente só sabe a partir dali o que aconteceu. Sim, Porque às vezes nós somos impelidos a tomar uma decisão, né? Porque você recebeu um não. E isso acabou revelando uma grande potencialidade sua a partir daquele momento. Como que você lida hoje, Su, com os nãos que você recebe, mas principalmente como você tem gerido a tua habilidade de dizer não também? primeiro você vai crescendo na sua carreira, seja empresária ou advogada, empreendedora, você começa a assumir muitas responsabilidades. Então, o tempo é limitado. Chega uma hora que realmente você precisa tomar algumas decisões. Uhum. E você tem limitação de agradar as pessoas. Porque se você aceita todos os convites, se você não consegue honrar os compromissos,
você até começa a comprometer sua reputação. Uhum. Então, falar não foi muito importante, inclusive para preservar primeiro a nossa saúde física, mental, para a gente estar muito bem no trabalho, mas também é uma questão de se valorizar. Eu acho que isso, as pessoas até agradecem quando você dá o não e não ficar enrolando, né, para responder sim ou não. Eu agradeço quando a pessoa fala não, porque pelo menos eu fico liberada para buscar outras alternativas. Então, Uhum. acho que isso é um lado profissional das pessoas que a gente espera hoje em dia. E essa é uma prática que eu também tenho exercitado, tá, Su? Eu tenho exercitado essa prática de dizer não, porque a gente acaba sendo convidada para muitos espaços. E a gente acaba sofrendo do FOMO, Fear of Missing Out. Uhum. Puxa, mas se eu não vou, o que que as pessoas vão pensar? E se eu dizer não, será que as pessoas vão continuar gostando de mim? Tem toda essa questão aí por trás. E eu vejo o seguinte, que o não, ele é libertador também. Porque aí eu estou me priorizando. E quando me priorizo, eu vou entregar o melhor de mim para o outro. Independente da situação que seja, seja familiar, seja pessoal, seja profissional. Então, acho que essa é uma questão importante de a gente aprender a lidar com isso, né? Uhum, exato. Então, algo muito bacana. Isso, é, ao longo da nossa carreira, tem muitas situações que a gente fica com medo, que a gente fica com receio de assumir algo, de ser insuficiente, de ser incapaz. Teve alguma situação que você possa compartilhar que você se sentiu dessa forma? Sim, foi quando eu tinha acabado de entrar no escritório de advocacia, muito tempo atrás, recebi uma tarefa de entregar num prazo curtíssimo e que eu não tinha muita experiência ainda, então acho que acabei me desesperando e foi por isso que eu não sabia o que fazer, eu pedi ajuda, mas eu fiquei bem preocupada com o Uhum, prazo curto para entregar e eu me senti bastante eh, incapaz e até incompetente. uhum. Incompetente. Nossa, será que estou preparada para trabalhar aqui? Eu mal comecei, mas no final eu tive uma conversa bastante franca com minha ex-chefe na época e no final deu tudo certo. Uhum. E esse medo às vezes aparece ainda hoje quando você está entrando em territórios desconhecidos? Com certeza, acontece e aprendi a lidar com esses desafios, pedir ajuda e não querer resolver tudo por conta própria. Às vezes a gente precisa pedir ajuda às pessoas e isso facilita demais. E é interessante o quanto às vezes a gente tem dificuldade de pedir ajuda. Sim. E eu acho que a grande beleza do pedir ajuda é que nós ajudamos tanta gente. Então, por que não pedir ajuda? O máximo que pode acontecer é a pessoa dizer: agora não posso. Uhum. Então, se eu já tenho não, qual é a dificuldade em a gente pedir? Então, tem um pouco de vaidade e orgulho, às vezes, de a gente querer ser muito autossuficiente e Sim. não pedir ajuda. E eu acho que, quando a gente olha grandes lideranças hoje nas organizações, grandes empresários, que às vezes sucumbem, né, até em termos de saúde mental, é, está muito relacionado ao fato de ter dificuldade em pedir ajuda. Em dizer: olha, isso aqui eu não consigo fazer, eu preciso de ajuda. Até aqui eu posso, aqui eu não posso. É Uhum. colocar limites também até onde os outros vão entrar, até onde eu vou liberar. Tem linhas importantes para se traçar, tanto como empresários quanto como executivos, né? Uhum. Muito bem. Agora a gente olha também, e dentro do nosso método, que tem momentos na nossa carreira que a gente diz assim: puxa, aqui não sou só uma advogada. O meu trabalho, ele deixa de ser algo mais transacional, operacional, e ele passa a gerar um impacto real na vida das pessoas, na cultura da empresa, na cultura da organização. Você lembra de alguma situação dessa natureza, Su? Sim. Eu fui ilegal no Brasil. Ah, sim? Sim, eu tive um problema de visto. Como todo imigrante, né, Exato. tem uma fase na sua vida, né, quando você mora num país estrangeiro, tive esse problema de estadia, legal no Brasil. E
eu resolvi por minha conta, porque o advogado que minha família tinha contratado não resolveu. Então, eu acabei resolvendo meu problema sozinha, através dos instrumentos jurídicos. E com isso, eu acabei ajudando 2 coreanos, imigrantes coreanos, jovens, que Uhum. tinham dificuldade também com visto. E isso teve um impacto super positivo para esses 2 jovens. Então, esse é um aprendizado que eu tive, que eu acabei ajudando esses jovens, e eu me sinto muito orgulhosa de ter feito isso. E é interessante essa parte relacionada à parte de vistos, a tua permanência em outro país. Eu lembro quando eu morei na Colômbia, que tem todo esse trâmite também de expatriação e tem toda uma documentação. Então, eu tinha até 183 dias que eu poderia ficar, né, no país, né, sem ainda estar com a documentação ok, ainda como turista. Então, a gente controlava esses dias, essa questão toda, até sair o visto em definitivo de trabalho, né? Uhum. Então, muitas vezes, as pessoas, elas imigram para outros países, né? E elas não têm ideia de quão longa é essa jornada burocrática, financeira e emocional até que você esteja legal naquele país, que você possa estabelecer uma atividade profissional, porque muitas vezes você vai para aquele país, mas você ainda não pode trabalhar formalmente, Uhum. porque você ainda não tem a documentação local. Exatamente, foi isso que aconteceu comigo. É, É interessante, né? foi. Quando a gente olha para trás, a gente acha engraçado, né? Mas na época, né, Sim, foi assim. Depois que passa, vira uma história uma legal para a gente história, contar, mas exatamente. naquele momento, é, por isso que na minha experiência, Salete, o mais importante é a saúde. Uhum. Depois, uma coisa importante também é essa estabilidade jurídica. Aham, aham. Para quem é imigrante, vejo muitos estrangeiros que trabalham, né, no país para cuidar da família, para fazer carreira. E aí a questão financeira vem depois. Na Sim, sim. verdade, você poder trabalhar legalmente, meu sonho era ter carteira de trabalho. Aham, Porque aquilo, para mim, era assim, visto e carteira de trabalho eram 2, assim, bens de, né, sonho de consumo para mim. aham. São valores, né, São Su? São valores. Nossa, aquilo valores. me dava segurança. Aham. É. E quando a gente fala de valores, né? Então, muita coisa acontece e você está falando, por exemplo, é valor para mim ter a carta de trabalho. Que valores seus você jamais negociou, mesmo quando tinha muito dinheiro ou poder na mesa, Su? Ética profissional. Uhum, Então, mesmo que eu tivesse alguma vantagem financeira ou, às vezes, agradar alguém que está me pedindo alguma ajuda, se aquilo não é eticamente, profissionalmente ético, eu não aceitava. Então, e nesse caso, eu aprendi a falar não também. uhum, Então, por exemplo, estava num ambiente de trabalho, alguém me pediu uma coisa, mas aquilo não era ético. uhum. Então, uma informação, uma documentação. Então, para mim, era muito óbvio que eu não poderia nem fazer isso. E é esse tipo de valor que eu não abro mão. Uhum. Então, olha só, né? Quando a gente fala de escolhas que a gente faz, então a gente olha como se forja uma liderança, desde valores sólidos, tá? Até as decisões difíceis que a gente toma, as escolhas que a gente faz, porque a gente está sempre impactando pessoas. Independente da liderança que você esteja exercendo naquele momento, quer seja como executiva, quer seja como empresária, você está impactando pessoas, tanto com os seus produtos quanto com a sua liderança. Então, que decisão você se orgulha muito que você tomou e que, de certa forma, não foi tão popular, tá? Ou tão aceita, não pelo resultado financeiro, mas pela coerência de quem você é. Uhum. Eu me orgulho de ter decidido abrir mão de uma carreira bem-sucedida de advogada corporativa para empreender. Essa Uhum, foi uma escolha muito difícil, não era óbvia, lógico, e não foi uma coisa de rebeldia, eu quero experimentar outra coisa. Na verdade, foi uma decisão muito importante na minha vida de viver uma outra fase da minha vida. O que as minhas potencialidades podem me revelar uhum, dentro do escritório e no mundo de empreendedora.
E então essa foi uma decisão muito difícil e não me arrependo de ter feito essa escolha. É onde você pode aportar os seus talentos e a serviço de quem? Para além do mundo corporativo, né, Su? Sim, exato. Uhum. E o que você precisou sustentar internamente neste momento, quando ninguém ao redor, de certa forma, sustentava essa decisão que você estava tomando? Porque você estava indo contra a correnteza da estabilidade, da segurança de você ter uma carreira em um escritório. Claro. Claro que fazer carreira corporativa dentro de um escritório de advocacia não é fácil. Você também precisa ser empreendedora, você precisa ser competente. Mas no mundo de empreendedora, depois que eu saí do escritório, você está meio que sozinha. Uhum. Você tem que se provar para todo mundo, porque já não tem mais a bandeira, vamos dizer assim. Então, foi muito difícil para mim no começo em termos de competência naquilo que eu estou fazendo, mas não me arrependo. Você realmente se desenvolve como empreendedora. As pessoas, primeiramente, não acreditavam, né, naquilo que poderia se tornar um sucesso depois, mas a gente acaba se desenvolvendo e o mais importante que me segurou foi a missão de que eu quero empreender, quero criar algo que tenha o valor no mercado. Uhum. Então, esse foi meu foco e também me tornar uma empreendedora mulher no mercado financeiro, de empreendedorismo, e que isso me revelou uma série de coisas que eu nunca tinha visto assim em mim. Uhum. Então, é uma descoberta muito interessante. Empreender não tem preço, é muito legal. É muito legal. E aí revela 3 grandes características suas de liderança, né, Su? Que características são essas? Bom, eu me orgulho de ser uma pessoa que é uma ótima ouvinte. Não gosto de julgar as pessoas, eu gosto de ouvir as pessoas e aceitar de uma forma genuína. Então, isso é uma característica que eu admiro nos líderes, que é quando você ouve as pessoas, você tem uma escuta ativa nas pessoas. E outra coisa eu dou muita segurança. Então, um projeto que talvez as pessoas tenham um pouco de insegurança, hoje, né, pela minha carreira, que eu aprendi a ser segura das minhas decisões, eu dou muita segurança. E a outra também é ser um pouco ousado mesmo. Eu falo para as pessoas sonharem grande. Independente do resultado, vamos sonhar grande, vamos ser ousado. Isso faz com que a gente também tenha essa força da coletividade para a gente fazer coisas grandes. E nessa força da coletividade, eu acrescento com toda certeza a grande habilidade que você tem de construir pontes, de formar conexões, de apresentar as pessoas, de conectar negócios. Isso eu acho extraordinário, tá? Eu me vejo muito em você também, porque eu adoro fazer isso. Então, porque gerar conexões tem um valor tremendo. Muitas pessoas são muito introspectivas, são muito tímidas e têm dificuldade. E quando você faz essa ponte, você está gerando um valor extraordinário para essa pessoa, porque você está criando uma barreira que para ela, você está rompendo uma barreira que para ela é super difícil e para nós é fácil. Então, por que não colocar esse talento a serviço? Com certeza, Né, com Su? certeza. Olha, Salete, conectar é uma arte. É uma arte. Isso, porque uma coisa é você passar o contato de alguém para uma outra pessoa aí, mas quando você conecta, significa que você tem que conhecer a pessoa de quem você está apresentando e você tem que conhecer a pessoa para quem você está apresentando. E você tem que trazer a sua inteligência, a sua experiência, o seu olhar, a sua credibilidade. Exato. Então, essa ponte ela tem muito mais valor do que simplesmente fazer indicação. É diferente. É diferente. Você está apresentando a pessoa, né? Então, e você tem essa habilidade de trazer pessoas de mundos diferentes, de países, de mundos, de culturas e conectá-las. Né? Sim. Se a partir dali isso vai gerar um negócio, um relacionamento mais próximo, aí é de cada pessoa. Mas o teu grande papel de construir essas pontes, ele é de um valor imensurável. Né, Su? Eu aprendi a gostar de fazer conexões, Salete, porque no começo também não sabia fazer. Justamente hoje eu falo assim, o que você faz? Olha, eu faço várias coisas, mas eu faço networking. Agora eu resumo o que eu faço. Eu faço networking. Esse é meu negócio. Meu negócio é networking. Pronto. E aí a gente vê que
muitas relações, elas sobrevivem por conveniência, né? Então, ou porque a pessoa tem um cargo, as pessoas se aproximam, certo? Então, eu também olho o networking e olho o netweaving, que o netweaving é um passo além do networking, quando a gente acaba transformando essas relações em proximidade, né? Então, hoje eu vejo que nós temos um netweaving, que é uma relação mais próxima, para além do networking. Então, quando você constrói aqui o networking, eu vejo que você já está num passo à frente. Você já está construindo netweaving, que é tecer relações, né, interessadas no outro, que você é muito empática, você escuta os outros. Então, eu daria até um passo à frente, tá, Su? Obrigada. Como netweaving, tá? Que é essa construção de relações, e é uma expressão que eu gosto muito, porque ela vai além do transacional. Como você disse, de só apresentar ou passar uma indicação. Sim. É muito além o que você faz. Sim, tá? verdade. É muito mais valoroso. Então, aqui, Su, quando a gente olha para essa questão, por exemplo, de que algumas relações sobrevivem por conveniência, mas quem é você e quem verdadeiramente está a seu lado, para além do poder que você tem, para além das conexões, para além do interesse que as pessoas possam ter em você? Eu sou o resultado da educação. Eu levo essa força da coletividade. Quando a gente se junta, quando a gente se apoia um no outro, a gente consegue realizar grandes sonhos. Então, baseada na educação que eu recebi dos meus pais, do sistema da educação da Coreia e do Brasil e dos Estados Unidos, eu reúno as pessoas qualificadas para a gente realizar grandes coisas. Então, esse é o que me caracteriza. E aí é interessante, né? Porque isso também conecta com se o seu negócio, a sua consultoria, todo o hub que hoje você lidera, se eles deixassem de existir amanhã, o que você gostaria que permanecesse como marca nas pessoas que você liderou e impactou e está impactando? Eu gostaria que as pessoas lembrassem de mim como uma pessoa que mudou a vida positivamente, trazer esperança. Às vezes eu vejo pessoas recaídas, cansadas, frustradas, porque muita gente tenta, né? Empreender não é fácil, tá certo? Mesmo dentro da empresa, existem inseguranças. Verdade. Eu trago essa esperança nas pessoas, uma motivação, uma energia. Então, quero que as pessoas lembrem, independente do que eu faça na minha consultoria, no meu hub de negócios, que as pessoas vejam em mim, isso sempre me trouxe muita energia, muita motivação. E é interessante porque isso conecta com o grande papel da liderança, que é a visão de futuro que os grandes líderes trazem. Qual é o seu próximo capítulo, Su? Salete, meu próximo capítulo é, além da consultoria, além do hub de negócios, é realmente criar uma comunidade muito forte de empreendedorismo, de liderança, para que as pessoas, através dessas conexões, possam criar outras comunidades de liderança, de apoio, inclusive, de você ter o espírito patriotista, de ser brasileiro. Então, esse é o que eu gostaria muito de fazer no próximo ciclo, que é ajudar as pessoas a fechar negócio, empreender, criar comunidade, ser líder, né, em sua respectiva comunidade, elevar o Brasil a um nível internacional, que já mas só precisa trabalhar um pouco melhor essa questão da comunicação, do espírito, talvez, de patriota. E eu me sinto brasileira. Apesar de eu ainda ser imigrante, eu estou muito tempo no Brasil, eu me sinto brasileira. Então, eu gostaria de reunir as pessoas nessa jornada. E isso é algo que eu até me arrepio, tá, Su? Porque você é uma grande brasileira. Sim. Você é uma grande brasileira. Você leva o Brasil para todos os cantos que você faz, você conecta com grandes países. E, de certa forma, quando eu aceitei o convite e estive no Brasil Korean Conference, foi tudo que eu experimentei lá, experimento até hoje, quando eu vejo as conexões que você gera. Porque você vai além das particularidades culturais de cada país. Você conecta a gente. E, através dessas pessoas, se vêem oportunidades de negócios. Né? Mas de uma maneira genuína, de uma maneira leve. Sim. De uma maneira extraordinária. Sim. Tá? Então, quando você fala de
eu sou uma grande patriota, Sim. eu me conecto muito com isso. Aham. Porque é uma questão de olhar e dizer o seguinte: eu moro no Brasil. Uhum. E o Brasil é maravilhoso. Sim, é maravilhoso. E você também é alguém que traz para o conhecimento do brasileiro o que é a Coreia. Por isso que é a Coreia da Sul. Não é a Coreia do Sul, é a Coreia da Sul. Porque eu aprendi muito da Coreia através de você. Olha aí. Então, gente, os melhores cosméticos do mundo são coreanos. Olha, uma coisa que me chama muito a atenção, e até quando eu li O Poder do Nunchi, é Nunchi? Nunchi. Nunchi. Aham. O coreano tem uma habilidade extraordinária de leitura de ambientes, de leitura de pessoas, de ter a clareza do momento certo de trazer a palavra certa. É algo extraordinário. Por isso que eu até tenho aquele livro, O Poder do Nunchi, que é o segredo da felicidade e do sucesso coreano. Eu acho extraordinário. É muito bom, muito bom. Então, Su, eu acho que tem algo muito importante que agrega da cultura coreana no Brasil, que é a importância da educação, Sim, que é a importância, desde pequeno, de como as crianças aprendem a educação, ao respeito, ao patriotismo. Então, tem algo extraordinário nesse sentido. Então, quando eu olho para o Brasil Korean Conference, eu vejo como um espaço excelente de uhum, aprendizado, né? sim, Porque a gente fica encantado com as possibilidades de um país que no pós-guerra era um país paupérrimo. E hoje é uma das grandes potências do mundo. E na minha ignorância, do pouco que eu conheço, eu vejo que o grande diferencial, sim, é a educação. sim, com Os certeza. investimentos em educação, né, Su? É a base, É a é a base base. de tudo, isso. É a Uhum. base, é para você sair da pobreza, para você crescer na carreira, para você ter esperança, para você ter sucesso. A educação é a base. Aqui, Su, o que você está aprendendo agora que pode redefinir o seu próximo ciclo? Você disse, eu tenho 31 anos no Brasil. Vamos olhar para a próxima década. No que você está investindo e aprendendo agora que pode redesenhar o seu próximo ciclo? Eu estou aprendendo agora, Salete, a ver mais possibilidades do Brasil, principalmente nas pessoas. Porque o Brasil é um continente, não é um país. Uhum. E são vários estados. E aí eu preciso conhecer mais pessoas de outros estados, não só de São Paulo, do Rio de Janeiro, das principais cidades do Brasil, mas também de outras cidades que eu nunca fui na minha vida. Então, o que eu estou aprendendo são pessoas qualificadas, espalhadas pelo Brasil, e também estrangeiros que estão chegando para o Brasil descobrir novas oportunidades. Então, basicamente, o que eu estou aprendendo e buscando é me conectar com pessoas qualificadas que talvez ainda não tenha conhecido e conectar essas pessoas para a gente também realizar novos sonhos. Uhum. Esse é o que eu estou buscando hoje. O Brasil é continental, né? É continente. Você vai a Manaus, na Amazônia, é outro país. Se você vai para o sul, é outro país. O Nordeste é outro país. O Centro-Oeste, com todas as possibilidades do agronegócio, é outro país. Então, o Brasil é infinito, né, em termos de possibilidades, né? E levar isso para o mundo. Exato. Por isso que é Brasil-Coreia Conference, porque senão seria Korea Brasil Conference. Seria um escritório de desenvolvimento de negócios para a Coreia. Exato. Eu me orgulho de estar no Brasil, gosto muito do Brasil, dos brasileiros. O Brasil tem esse lado de muito afetivo, né? Uhum. Muito carinhoso. E acho que o mundo precisa um pouco desse carinho. Sim. Eu acho que quando a gente olha tudo que está acontecendo no mundo hoje, essa proximidade. Sim. As pessoas teriam tempo para um café. Isso. Simplesmente pelo prazer de estar com o outro. A gente sai energizado, a gente sai cheio de ideias, de possibilidades. Sim. Enquanto que muitas vezes a pessoa acaba só se conectando através de tecnologia. Sim. E a gente precisa trazer essa humanidade que você faz muito bem nos encontros que você promove para unir pessoas, né, Su? Sim, sim. Então, ouvindo toda a sua história, fica muito claro o que eu acredito profundamente, Su, que a liderança não é sobre técnica, é sobre verdade. Sim. Porque desde que eu conheço você, é a mesma Su, enquanto ser humano. Sim. Que está a cada dia
se tornando uma líder ainda de maior impacto do que já tem. Mas é o ser humano com a sua verdade. E eu acho que essa é uma grande admiração que eu tenho, porque você descobriu desde cedo quem precisava ser. Naquele momento eu precisava ser a tradutora, então eu seria a tradutora. Sim. Então você fez escolhas difíceis ao longo do caminho e você segue operando com consistência, com impacto e com grandes planos para o futuro, né? E isso não é comum de a gente ver. Isso é uma construção. Sim. Por isso que eu gosto de olhar muito sempre como jornada. Uhum. E no método que eu atuo, a gente olha desde a origem, quando a pessoa realmente depois entende onde que eu quero colocar a serviço os meus talentos. E a partir disso, quando eu tenho essa clareza, aí é muito mais fácil de liderar movimentos, como você está liderando e transformando todo o ecossistema de negócios, né, Su? Sim, Salete, se eu não tivesse tomado a decisão de sair do escritório para empreender, talvez hoje eu não teria construído isso que eu construí. Porque são várias habilidades que eu tive que também adquirir como empreendedora para fazer isso que eu faço hoje. Esse hub que nós temos, ele é gigante, ele tem um baita do potencial e as pessoas valorizam e muita gente se desenvolve. Mas, na verdade, eu trouxe muito aprendizado da minha carreira corporativa. Também sem a carreira corporativa, também não teria feito esse hub. Mas, como empreendedora, eu acabei me desenvolvendo bastante. Então, algumas decisões que a gente toma ao longo da jornada, como você falou, elas são fundamentais. São fundamentais. E eu também não sei como é que vai ser os próximos ciclos, tá certo? Exato. Mas eu preservo alguns valores que eu não abro mão. E estar ao lado das pessoas como você, pessoas qualificadas, pessoas conscientes, pessoas que querem compartilhar e aprender junto. São pessoas como você que eu quero me rodear para abraçar os próximos desafios, que são surpresas também. Que são surpresas. São Eu me sinto surpresas. muito honrada, de verdade, isso. E eu vejo aqui que este é um dos grandes objetivos que eu tenho do Café com Sassá, que é de trazer essa verdade, de estimular as pessoas a se conectarem mais. Fazendo convite para as pessoas, façam parte dessa comunidade que você vai empreender, você vai se conectar com muita gente que está disposta a compartilhar. Eu acho que um grande movimento que as pessoas se ajudam dentro da comunidade, né, Su? E agora a gente vai indo para o nosso encerramento. Você viu que passa rápido, né, Su? Sim. Passa super rápido. E aqui tem um momento que eu gosto muito do Café com Sassá, talvez é o que eu mais gosto, que eu costumo chamar do aroma do café que fica. O aroma do café que fica é porque, no fim, é muito além de tudo que nós conversamos aqui hoje neste café. É sobre aquilo que permanece. E quando a gente olha isso, Su, você construiu uma trajetória atravessando culturas, desafios, ciclos muito diferentes, né? E quando as pessoas olham, elas não conseguem imaginar como foi essa jornada inteira. Porque é fácil a gente contar olhando para trás na história. Sim. Então, aqui, Su, como que você navega nessas mudanças sem perder a sua essência, que você trouxe muito isso, e sem abrir mão de quem você é, inclusive para o que vem pela frente? Salete, eu sou uma pessoa muito curiosa. E, como eu falei, eu gosto de ouvir a história das pessoas. Então, eu acabei me tornando uma contadora de história, de tanto eu ouvir as pessoas e fazer com que as pessoas contem suas histórias de uma forma muito tranquila, confortável, muito à vontade. Então, eu acabo navegando esses círculos diferentes da minha vida, desde a fase da imigrante, advogada, estudante, advogada, empreendedora e líder da comunidade, incentivando as pessoas a ser mais ousado na vida, né? As pessoas serem mais ousadas na vida, por causa da curiosidade. A vida é muito curta, é isso que eu falo, a vida é muito curta. Então, se você não viver essa vida intensamente, em plenitude, eu digo em plenitude, o tempo passou, já passou. E aí, a gente acaba falando dos outros, mas tem que falar da gente. Qual foi a história que a gente viveu? E o tempo foi dado igual para todos.
E aí, exatamente essa curiosidade, esse desejo de querer viver em plenitude e poder inspirar outras pessoas das minhas experiências, e aí eu também aprendo com suas experiências, de outras experiências, né? Eu navego assim com muita alegria, porque sempre vem a surpresa e vem a dificuldade, mas eu aprendo a superar e me desenvolvo. E aí aquela questão da segurança, lembra que a minha chefe sai de férias e eu fiquei assim, mas a vida é uma série de pessoas saindo de férias, eu tenho que aprender a lidar e a gente vai se desenvolvendo, a gente agradece essa pessoa no final do dia, né? Exato, porque se não existissem problemas, não existiam solucionadores. Sim. Todos os negócios que existem hoje existem para solucionar algum problema, para facilitar a vida das pessoas. Então, quando eu olho isso, né, Sui, me chama bastante atenção quando você traz esses pontos, porque é muito da marca, da digital que a gente deixa por onde a gente passa. Né? É muito do legado que a gente acaba também deixando. E aqui, Su, eu quero convidar você agora para um encontro. Se você pudesse sentar para um café, como nós duas amamos café, com aquela garota de 14 anos que migrou para o Brasil, sem falar a língua, que ajudava os pais, que traduzia o mundo para a família, que trabalhava e que teve que ser muito forte, muito antes da hora, o que você diria para ela hoje, Su? Não tenha medo, porque tudo vai se resolver. Confie em você. Aprenda a viver o mundo. O mundo é maravilhoso. Tem um mundo gigante, mais do que você imagina. E que, através desses desafios que você está enfrentando, que você está superando, você vai se tornar uma grande profissional e que você vai inspirar outras pessoas. Então, acima de tudo, acredite em você, vá em frente. Se tiver que sofrer, pode sofrer, porque tudo vai se tornar um grande aprendizado e que você vai ter história para inspirar outras pessoas. Então, viva a vida, porque a vida é curta. Então, aproveite. Bem-vinda ao Brasil. Bora! que maravilhoso é isso. É uma mensagem que a gente olha e diz assim, puxa, siga em frente. Siga em frente. Né? Então, Su, conversas como a que a gente teve aqui hoje me lembram por que o Café com Sassá nasceu. Porque, no fim, é sobre quem você escolhe ser. É sobre a sua verdade, é o que você sustenta ao longo do caminho. Independente das circunstâncias, independente das dificuldades. Como você disse, às vezes a gente sofre, mas a gente aprende também. Sim, né? Claro. E a gente se emociona, né, Sim, Su? eu me emocionei. Eu me emocionei. Porque a gente se emociona com as nossas verdades. Aqui estou arrepiada. Então, aqui, Su, esse é o Café com Sassá. É um espaço onde nós atravessamos o palco e sentamos nos bastidores da liderança, onde, de verdade, as coisas acontecem. Sim. Su, você quer deixar uma mensagem aqui para nós encerrarmos esse momento do Café com Sassá? Olha, já era fã da Salete, agora virei mais fã ainda da Salete ser uma empreendedora, de trazer essa metodologia incrível que ela tem para nos ajudar a contar a verdade, a gente valorizar a nossa jornada e projetar o futuro de uma forma muito verdadeira. Eu queria agradecer mais uma vez esse convite, de você me considerar para estar nessa mesa com você tomando cafezinho. Eu adoro café. E convido todos vocês também para participar desse processo com a Salete, que é encantador. A gente se desenvolve demais. E, mais uma vez, eu amo viver. Você é a pessoa que me fez enxergar, mais uma vez, como é bom viver, que a gente tem que viver de uma forma intensa, em plenitude, porque tem muitas surpresas pela frente. Tem muito no porvir. Tem muito por vir. Su, muito obrigada por estar comigo hoje no Café com a gente, por caminhar comigo, já que eu adoro jornada e caminhada. E para você que ficou até aqui, talvez seja um bom momento para uma pausa e para se perguntar: que história dentro de você ainda está esperando ser reconhecida? Esse é o Café com Sassá. Nos vemos no próximo episódio. Até lá. Que tal um café?